O que está acontecendo no Brasil é algo que vai ficar gravado na história, mas não só pelo óbvio. Tem coisas por trás disso tudo que você talvez nunca venha a saber: câmeras sumindo, documentos desaparecendo, informações que deveriam estar à disposição do cidadão comum simplesmente se evaporando. E agora, aos poucos, vamos descobrindo algumas dessas peças escondidas. Uma delas veio à tona através de um vazamento envolvendo Paulo Figueiredo, uma figura muito próxima de Jair Bolsonaro e que gerou grande repercussão na imprensa. A esquerda vibrou, os críticos viram nisso mais um motivo para atacar o bolsonarismo. Mas será que é isso mesmo? Vamos analisar esse caso com profundidade. Paulo Figueiredo, jornalista conhecido nacionalmente, especialmente por seu trabalho na Jovem Pan, tem sido retratado por setores da mídia como alguém que teria ajudado a articular o dia 8 de janeiro, aquele ato que invadiu o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio da Alvorada. Mas as mensagens divulgadas não mostram exatamente isso. O que vemos nelas é um homem preocupado, tentando alertar Bolsonaro sobre os riscos de não condenar publicamente aquela manifestação antes que ela saísse do controle. Ele mandou uma mensagem direta ao então ajudante de ordens de Bolsonaro, general Mauro Cid. O presidente precisa se manifestar contra isso. E quando perguntado se já havia falado com Bolsonaro, respondeu: "Acabei de falar com ele. Não vai." Isso foi horas antes dos eventos tomarem proporções violentas. Figueiredo previu exatamente o que aconteceria. Vai ter gente morta e vão botar na conta dele. E foi o que aconteceu. O país inteiro viu a imagem daquela invasão, o caos dentro das instituições, e a responsabilidade foi imediatamente atribuída a Bolsonaro e seus aliados. Mas onde estavam os outros? Cadê a voz de quem hoje aponta o dedo, mas que na hora H ficou em silêncio? Agora, vamos falar de outra bomba que explodiu recentemente. O governo Lula omitiu nada menos que 16 milhões de documentos relacionados ao uso de verbas públicas. 16 milhões. É um número absurdo, inacreditável, e que mostra o quanto o discurso da transparência, tão repetido durante a campanha eleitoral, não passou de uma promessa vazia. O que esses documentos escondem? Acordos com estados, municípios, ONGs, muitas delas ligadas ao próprio Partido dos Trabalhadores, e o valor envolvido pode ultrapassar os 600 bilhões de reais. Isso não é só falta de transparência, é ocultação proposital, quase um crime de estelionato eleitoral. E aqui surge a pergunta: se fosse o outro lado fazendo isso, se fosse o governo anterior escondendo dados assim, a mesma imprensa estaria em silêncio? Claramente não. O que vemos é uma dupla face: cobrança seletiva, julgamento parcial e uma certa complacência com os erros do partido no poder. Mas o escândalo não para por aí. Outro episódio grave foi registrado na Paraíba, mais especificamente em João Pessoa. Um ex-candidato petista, José Belo, invadiu o gabinete de um vereador do PL chamado Carlão do Bem e partiu para cima dele armado com uma faca. A justificativa dada por Belo? "Filho, é hoje que eu vou te mostrar como o amor vive." Sim, essa foi a frase usada por alguém que entrou num gabinete político com uma arma branca na mão. Carlão, porém, não era qualquer alvo. Mestre em artes marciais, conseguiu neutralizar o agressor, tomar a faca, dar alguns tapas na cara dele e ainda chamar a polícia. E aí vem a pergunta: se um cidadão comum reage a uma tentativa de homicídio, ele corre o risco de ser preso? No Brasil de hoje, sim. Afinal, onde está a proteção legal para quem se defende? José Belo foi ouvido e liberado. Nenhuma acusação formal foi feita até agora. Será que a justiça anda devagar só quando se trata de violência política da esquerda? Porque quando é do outro lado, parece que o processo corre na velocidade da luz. Falando em processos, o julgamento do que ficou conhecido como o processo do golpe segue em ritmo acelerado no Supremo Tribunal Federal. Ontem, Alexandre de Moraes negou o pedido de suspensão das audiências com testemunhas, marcadas para esta segunda-feira. O argumento da defesa é claro: os advogados não tiveram acesso adequado às provas e também não podem contar com a intimação oficial de testemunhas importantes como Flávio Dino e Paulo Capelli.
Ou seja, estão sendo obrigados a convencer essas pessoas sozinhos, sem respaldo legal. Enquanto isso, as testemunhas da acusação são todas intimadas e, caso não compareçam, podem ser levadas coercitivamente. Isso é justo? E aqui entra outra questão. Alexandre de Moraes é juiz do caso, mas também é parte envolvida, já que foi uma das vítimas do ataque de 8 de janeiro. Como conciliar imparcialidade com posição de vítima? Essa é uma pergunta que todo brasileiro deve se fazer. Agora, mudando um pouco o foco, vamos falar de algo que dá esperança. São Paulo. Na calada da noite, sem alarde, o governador Tarcísio de Freitas realizou uma operação silenciosa, mas extremamente eficaz. O famoso ponto conhecido como Cracolândia, localizado no centro da capital paulista, praticamente sumiu do mapa. Antes, centenas de pessoas viviam ali em condições subhumanas, cercadas por drogas, criminalidade e exploração. Hoje, segundo dados oficiais, restam apenas cerca de 50 pessoas no local. O fluxo diário despencou de 2.000 para 53. A estratégia foi bem planejada. Fechamento de comércios clandestinos, desapropriação de imóveis utilizados como pontos de venda e lavagem de dinheiro, e um trabalho sério de assistência social. Mas nem todos estão felizes com isso. A esquerda, que sempre usou a Cracolândia como pauta de combate social, está indignada. Vereadores, movimentos sociais e até religiosos estão questionando. Cadê as pessoas da Cracolândia? Um padre chegou a organizar um protesto, dizendo que a população está sendo expulsa à força. Mas o que os moradores contam é diferente. A polícia ameaça a gente de morte, disse um deles. Chegam com spray de pimenta, batem e espalham a gente pela cidade. Isso nos leva a uma reflexão. Até que ponto a ajuda oferecida por grupos ideológicos realmente beneficia quem precisa? Ou será que eles precisam que a miséria continue para manter sua narrativa política? A realidade é que a Cracolândia era um verdadeiro campo de batalha entre usuários, traficantes e políticos que lucravam indiretamente com a situação. O que o governo de São Paulo fez foi romper essa cadeia, e isso incomoda. Enquanto isso, o INSS, o Petrolão, o Mensalão, histórias que parecem não ensinar nada a certos partidos. A cada revelação, a cada documento sigiloso, a cada ato violento, fica mais evidente que o Brasil vive um momento delicado. Mas também é um tempo de resistência, de reconstrução moral e política. E é aqui que entra a nossa fé. Mesmo diante de tantas notícias ruins, de tantos desafios, sabemos que Deus está no controle. Ele não dorme, não se cansa e jamais abandona seu povo. Enquanto houver um coração sincero buscando a verdade, enquanto houver uma família reunida orando por mudança, o Brasil tem futuro. Eu acredito nisso com todas as minhas forças. E se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar este vídeo. Sempre tem conteúdo novo por aqui, e eu te convido a compartilhar com seus amigos, deixar seu comentário e, claro, se inscrever no canal. Porque juntos, mantendo a fé e a vigilância crítica, podemos construir um país melhor para todos. Até a próxima!